Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BOC News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 20 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado estadual Paulo Correia Júnior, do PEN, Partido Ecológico Nacional, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Dilma frustra mercado e aliados ao negar reforma. O Estado de São Paulo, apesar de pressão, Dilma resiste à reforma ministerial. Em A Tribuna, Cubatão adotará reserva de vaga. No BOC News, nada a declarar é a frase por Renato Duque na CPI da Petrobras. Santa Portal, policial apaisana atira em menor após assalto na entrada de Santos. G1 Santos e região. Tromba d'água é registrada durante temporal na região. E no portal da UOL, 8 doleiros envolvidos em escândalo de corrupção possuíam contas na Suíça. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E há menos de uma semana, iniciou-se uma nova legislatura estadual. Com a posse, no último domingo, dos 94 novos deputados estaduais, que, por sinal, elegeram o promotor de justiça Fernando Capês, deputado do PSDB, como novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o próximo biênio. A região metropolitana da Baixada, como se sabe, tem 2 representantes na Assembleia Paulista. O nosso convidado de hoje, Paulo Correia Júnior, e também o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E no programa de hoje nós vamos saber do nosso convidado quais são as suas prioridades, quais são os seus projetos, iniciativas para a nossa região metropolitana da Baixada Santista e como tem sido esses primeiros dias, essa primeira semana, nessa nova experiência, nesse primeiro mandato como deputado estadual. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta sexta é de sol com muitas nuvens, mas, segundo o Climatempo, pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já em Guarujá, 25 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado estadual Paulo Correia Júnior, do PEN. Voltamos já. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar.
em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 20 de março, e recebendo hoje com muito prazer o deputado estadual Paulo Correia Júnior, do PEN, Partido Ecológico Nacional, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, primeiro parabenizando pela sua eleição, pela posse, no último domingo, e perguntar o seguinte: como tem sido esses primeiros dias, essa primeira semana, enfim, como deputado estadual? O senhor já integra comissões permanentes, frentes parlamentares, deputado? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Chico, bom dia Aldo, bom dia aos nossos telespectadores, os amigos aqui do estúdio. É um prazer poder voltar aqui e sempre que convidado for aqui estarei. Muito obrigado. Muito bom, uma experiência ótima. A casa da Assembleia Legislativa é uma casa muito acolhedora. Os funcionários são excepcionais. A gente vê como é a dinâmica da casa funciona, né? Então eu estou impressionado com o que estou vendo, com a organização. As coisas não são morosas, não é? Pelo menos nesse primeiro momento. As coisas acontecem ali na Assembleia. A Assembleia, eu creio que falta um pouco mais de comunicação, um pouco mais de informação para a população, porque a Assembleia tem um grande trabalho. Eu vejo que os deputados ali dizem que deputado pouco trabalha, né? Por incrível que pareça, isso eu não sabia, nós temos que praticamente todos os dias ir assinar a nossa presença, né? Então é de segunda a sexta. É claro que as sessões, quando apertam mais, como é terça, quarta e quinta, né, tem mais deputados na casa, mas sim, todos os dias você tem que estar lá assinando presença e tal, e isso é uma coisa que eu não sabia, né? Então eu vejo que a gente é um lugar onde a gente chega cedo para ter as discussões, mesmo das nossas bancadas, das questões que vão ser pautadas no Colégio de Líderes, que é uma vez por semana, que é na terça-feira. Mas eu tenho saído da Assembleia praticamente todos os dias, 8h30, 9 horas da noite. Então, é impressionante como o ritmo é acelerado, né? Então, eu tô contente porque estou entendendo como funciona isso. No primeiro momento, os deputados mais antigos da casa são bem acolhedores também, o pessoal um ajuda o outro ali. Sim. Eu vejo que não existe aquela questão de rixa, de briga, questão partidária, o PT de um lado, o PSDB do outro. São todos deputados, afinal de contas. São todos deputados, mas a gente vê que em algumas câmaras, né, municipais, a gente vê até mesmo lá em Brasília, no Congresso, que existe aquela pressão, aquela coisa. Na Assembleia não. O que tem que ser debatido vai para o plenário, se debate, enfim, mas ali todos são cordiais e cada um procura ajudar o outro. Você está fazendo parte de comissões? Então, isso que eu ia falar. As comissões nós ainda não começamos a discutir. Nós tivemos 3 sessões, um colégio de líderes, que foi terça-feira passada. Agora, na próxima terça-feira, nós vamos ter o próximo colegiado, né? O próximo colégio de líderes, que vai ser a reunião a partir das 15h30. E aí sim, vão começar a discutir as comissões, né? Até agora ninguém tocou nesse assunto. O que eu fiz até agora foi, eu criei uma frente parlamentar e assumi mais 2. Então, uma delas, inclusive, a Thelma de Souza, que deixou o mandato agora, acabou o seu mandato. Eu acabei assumindo essa frente parlamentar da região metropolitana da Baixada Santista sobre a questão do transporte aqui embaixo, a mobilidade urbana, né? Criei a frente parlamentar da dessalinização da água e do uso e acabei
assumindo também a frente parlamentar que trata sobre hidrovias. Sim. Então são 3 frentes que eu vou estar batalhando muito, já foi publicado no Diário Oficial, prontamente os colegas assinaram, você precisa no mínimo aí de 14 assinaturas, a da dessalinização da água, eu tive quase mais de 40 assinaturas em apoio, né? Foi um tema que chamou a atenção dos parlamentares e da casa, porque é um momento de crise hídrica, todos os assuntos têm que ser avaliados. Então, eu gostei dessa primeira semana e estou preparado aí para a próxima. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, deputado, Cris, toda a equipe e o nosso telespectador, que é a razão de ser do programa. Acho que o deputado se sentiu bem acolhido porque ele está no PEN, né? Se ele estivesse no PT, talvez esse sentimento fosse outro, né? Lá por parte dos deputados. Mas o senhor acabou de assumir o mandato de deputado estadual agora no mês de março. O governador Geraldo Alckmin já começou o seu segundo mandato em janeiro. Não há nenhuma discussão na Assembleia de se mudar essa parte da Constituição, de pelo menos deixar o mandato do Legislativo coincidir integralmente com o mandato do Executivo? Eu, Aldo, mais uma vez, bom dia, eu sou totalmente a favor disso. Eu, Paulo Correia, sou a favor. Agora, existe uma questão, aquela questão egoística, né? Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Claro que todo deputado trabalha para se reeleger, é óbvio. Mas sempre passa aquele frio na barriga. E se eu não me reeleger, vou perder 3 meses de mandato? Então, quando se toca nesse assunto nos corredores da casa, eu vejo que muita gente é que nem o gato quando chega alguém estranho em casa que, sabe, fica arrepiado. Então eu vejo que muitos parlamentares não querem tocar nesse assunto. Eu vi declarações do vice-governador que tocou nesse assunto essa semana, né, falando da questão desse tempo. São praticamente 6 meses que você fica depois da eleição, sem participar das atividades. Então, isso poderia mudar. Mas eu não acredito que vai mudar, e não acredito que vai haver essa mudança, a não ser que, com a reforma política, haja a ampliação do mandato. Porque se houver ampliação do mandato, não vai ser para as municipais. Com certeza os parlamentares em Brasília, que é o que eu escuto falar na Assembleia, vão fazer para que aumente 2 anos este mandato, aumentando 2 anos para fazer a eleição conjunta, ou seja, né? Então é claro que o parlamentar vai fazer a lei para... Essa questão levantada pelo Aldo, permita-me, deputado, há alguns anos houve uma tentativa de se corrigir essa distorção. Porque convenhamos, é uma distorção. O governador assume dia 1º de janeiro e os deputados que vão fiscalizar o governo assumem no dia 15 de março, 75 dias após. Por outro lado, também, como disse o deputado Paulo Correia, não é justo que o deputado perca 2 meses e meio de mandato. Então, isso teria que ficar explicitado na eleição anterior. Ou seja, na próxima eleição para deputado estadual, fica claro a todos os candidatos que eles teriam 3 anos, 9 meses e 15 dias de mandato, e não 4 anos, para que pudessem deixar os mandatos, se prepararem para deixar os mandatos, aqueles que não se reelegessem, no dia 1º de janeiro. Agora, isso também teria de valer para a Câmara Federal, porque os deputados federais assumem no dia 1º de fevereiro, ao passo que a presidente da República assumiu no dia 1º de janeiro. Ou seja, 1º de janeiro e a Câmara Federal 1 mês depois. Isso também teria que ser corrigido na próxima eleição por força da reforma política. Eu concordo com a sua colocação, mas também o parlamentar está ocupando um cargo público, né? Precisa ter um pouco de sentimento público e entender que essa mudança no próximo mandato já é importante. É que pela lei, houve uma tentativa, eu lembro que inclusive o deputado saudoso, deputado Justo, ainda era integrante da Assembleia, e ele tratava dessa questão, como outros deputados da época, e ocorreu o seguinte: quando isso foi proposto, deputados ingressaram em juízo dizendo o seguinte: mas eu fui eleito para 4 anos. Por que é que eu vou cumprir 3 anos, 9 meses e 15 dias? Se a legislação me estabeleceu um mandato de 4 anos. Né? Exatamente. Então essa teria que ficar fixada na lei. Ou seja, qual é a regra do jogo? 3 anos, 9 meses e 15 dias. Assim será. Porque quando você faz o juramento e toma posse, você toma posse para os 4 anos. 4 anos. Então eu acho, como eu tinha dito, se houver mudanças
nessa questão eleitoral, se houver a discussão da reforma política que está acontecendo em Brasília. E eu acredito que, havendo ampliação do mandato, eu acredito que, eu já ouvi isso na casa, que aí sim, com tranquilidade, ganha 2 anos, então abre-se mão dessa questão dos 2 meses e meio. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Aldo Neto. O senhor estava falando das frentes parlamentares que o senhor abriu e incorporou. Acho que é importante essa das vias fluviais, até porque a nossa região aqui tem o Porto de Santos, que está praticamente esgotado o espaço de terminais. E utilizar os rios é uma saída para isso. Você já tem alguma atividade marcada para essa e para as outras comissões, ou ainda está primeiro estruturando, vendo quais deputados vão participar? Exatamente. Então, ainda está nesse processo de... você pode participar apenas de 3 frentes parlamentares. Eu cheguei na casa e falaram que eram 5. Então, eu praticamente vou ter que abrir mão de uma delas, porque eu preciso participar com os outros colegas das frentes, né, para que eu tenha participação deles nas nossas frentes. Eu vejo que eu já trabalhei, enquanto não tomei posse, eu estive trabalhando na região, estive conversando com pessoas, em se falando especificamente de hidrovias, eu estive conversando bastante em Cubatão, estive conversando bastante com o pessoal da tribuna, da comunicação, que tem essa pauta bem clara, eles gostam muito desse assunto. Estive conversando, colhendo algumas informações. Estive conversando também com o secretário de Governo de Segurança Pública. Estive conversando com o doutor Gaetano, que assumiu o DENTER aqui. E porque não pode falar em hidrovias, em um transporte dessa maneira, sem falar de segurança. Porque hoje nós temos um sério problema na área de segurança. Então, quando você tem passageiros que embarca, desembarca, como a polícia vai integrar com a questão de segurança? Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer por passos, né? Primeiro, vamos falar de Cubatão e Santos, né? Esse transporte, que é o primeiro que eu vou colocar em discussão. Desculpe interromper, até para fundamentar essa sua colocação, que é verdadeira. A gente teve agora, na temporada de verão, o caso do turista que estava em Cubatão tirando fotos das aves e da paisagem, foi assaltado lá. E a polícia não quis nem revelar como é que faz o patrulhamento, porque era estratégico. Então, estive conversando também com o capitão, que está aqui responsável, né, pela Capitania dos Portos. Estive com ele, me atendeu muito bem, também colocou essa questão em pauta. Então, assim, eu venho trabalhando nesse tempo. Então, agora que estiver estruturado dentro da casa, vou fazer sim essa atividade. Vou protocolar na casa também. O presidente que foi eleito, Fernando Capês, colocou... O senhor votou nele? Votei no Fernando Capês. Ele colocou uma questão em pauta que eu acho muito interessante. E ele colocou a questão da Assembleia Legislativa ter as sessões itinerantes. E eu vou pedir a ele que a nossa região, que tem 1,5 milhão, né, de eleitores, enfim, que seja prestigiada com isso. Vou pedir para ele, vou protocolar isso de primeira mão. Quero fazer isso logo na segunda-feira e pedir para que seja feito em Santos. Ótimo. A primeira, se ele assim achar por bem, ou então uma das primeiras, para que a gente possa discutir esse assunto das hidrovias, né, que é um assunto interessantíssimo. E a pauta seria uma pauta, imagino, para uma sessão itinerante, uma pauta específica da região. Com certeza, com certeza. Então, é legal. E ele colocou uma coisa bacana, né? Tirando as vaidades, que eu acho isso importantíssimo, ele falou assim, olha, os deputados que forem da região é quem vão presidir a sessão, né? Vão representar a Assembleia Legislativa nas suas regiões. Então, a gente pretende acelerar um pouco esse processo. Aliás, Santos pelo menos uma vez por ano, essa lei deveria ser cumprida, capital estadual, né? Até em homenagem a José Bonifácio, no dia do José Bonifácio. Não é uma novidade essa sessão de itinerantes, a Comissão de Finanças da Assembleia
já fez, inclusive, sessões na Câmara de Santos para debater o orçamento estadual. Só que a participação popular, como sempre, deixa a desejar. Mas aí o tema é muito específico. Uma sessão seria realmente uma ideia interessante. Agora, deputado, o senhor fez referência na sua intervenção anterior, en passant, a questão de Cubatão. E como fica a ideia, enfim, de Cubatão ser transformada numa instância turística, até para que possa receber as verbas do DAD. Se bem que as verbas do DAD andam meio contingenciadas aí. A prefeita Maria Antonieta reclamou, inclusive. E erradamente, né? Dia desses, cumprir a lei estadual. 25% ela foi contingenciada, a verba do DAD em Guarujá. Eu acho assim, quando a gente olha somente para o nosso próprio umbigo, a gente tem esse tipo de respostas e atitudes. Se fala muito em questão metropolitana. Se a gente está falando numa questão metropolitana, Cubatão tem uma grande parte de área que é considerada para turismo, a parte verde, os parques que tem, enfim. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Cubatão está sendo injustiçada há muitos anos. A discussão que existe é porque, se eu não me engano, são 67 municípios hoje, que são instâncias balneárias turísticas. E esse recurso que vem do DAD é dividido entre essas cidades. Sim. A discussão maior é que uma cidade entrando vai ter que dividir esse dinheiro com essa cidade também. E ninguém quer abrir mão. Então, para o nosso discurso aqui embaixo, e aí vem a minha opinião diferente da prefeita Antonieta, é que a gente tem que ceder um pouco para que, em questão de visão metropolitana, cede para que uma outra cidade tenha o seu recurso também. Agora, é claro que cabe a nós agora, parlamentares, falando da gente brigar para que tenham mais recursos. Para a gente falar para o governador a importância da região e para chegar em Santos, você tem que passar por Cubatão. A gente fala tanto em Santos, mas Cubatão é uma referência hoje. Então, muita gente fala assim, poxa, Paulo, por que você insiste tanto na cidade de Cubatão? Poxa, eu andei fazendo campanha e das cidades em que eu cresci de voto, Cubatão foi a que eu mais cresci de voto. Então, por isso, tenho a obrigação de contribuir e fiz um compromisso em campanha para olhar por Cubatão. Quero deixar até um convite para os senhores e os telespectadores. Dia 23 agora, vou estar inaugurando meu escritório político na cidade de Cubatão, às 19 horas e 30 minutos. Então eu vou brigar com todas as forças que tenho para que Cubatão mereça tudo aquilo que tem direito. E é essa a ideia que a gente tem. Já conversei com o secretário de Turismo. A semana que vem vou pedir uma agenda com ele, que é o Roberto Luceno, inclusive muito amigo da minha família há muitos anos. Roberto Luceno é uma pessoa que a gente tem muito carinho, mas é uma pessoa competente, tirando as questões de amizade, é uma pessoa competente, é uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem a ideia de discutir mais sobre a nossa região, já esteve aqui na nossa região, depois que tomou posse, e conhece um pouco da nossa situação. Ele esteve em Cubatão, quando teve um problema da desocupação de habitações ali, ele veio. Então ele conhece um pouco e eu vou pedir essa agenda para já estar discutindo esse assunto. Então por isso que eu disse que era uma prioridade na entrevista que dei, porque já vinha trabalhando nisso também. O deputado aí quebrou a minha perna na próxima pergunta, que eu estava aqui em mãos com a coluna Contraponto do Diário Eleitoral, do experiente jornalista Luiz Vivaio, que dizia na inauguração do seu escritório político em Cubatão, inclusive destacando o show da dupla repentista Caju e Castanha. É verdade. Que terá lá. E nesse sentido, até por sua fala, e também para sua última participação aqui no programa com a qual também estava presente, está se encaminhando aí uma candidatura em 2016 para prefeito de Cubatão? Você já foi candidata a prefeito de Santos, a sua base maior de votos é aqui, mas pelo visto você está direcionando a sua força política para a sucessão da prefeita Massa Rosa? Mas olha, deputado, você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida.
Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 20 de março, e recebendo hoje com muito prazer o deputado estadual Paulo Correia Júnior, do PEN, e também o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa, que deixou no bloco anterior, deputado, uma pergunta política importante. Se o senhor será candidato a prefeito de Cubatão o ano que vem, temos eleições municipais, já que o senhor vai abrir o seu escritório político em Cubatão no próximo dia 23. Então, eu tenho claro, algumas questões que eu fui eleito para ser deputado. Sim. Comecei o mandato agora, quero trabalhar e já venho demonstrando isso e dar o retorno ao eleitor das cidades que eu fui bem votado, que eu assumi compromisso. Veja bem, eu tenho trabalhado e falado em todas as redes sociais, nas mídias, nos lugares onde tenho ido, que sou o deputado da cidade de Santos, e sou o único deputado da cidade, né? Eu vi algumas pessoas que passaram por aqui, inclusive, Santos não elegeu deputado. Pelo contrário. Pelo contrário, eu moro aqui, né? Eu nasci aqui, torço pro time da minha cidade. Mas, deputado, o senhor não ia ser o primeiro prefeito de Cubatão que não mora lá, viu? Não, isso é outra questão, verdade, né? Mas... Tem que trocar domicílio eleitoral, mudar o título só. Né? Não, enfim, eu tenho trabalhado na cidade de Santos, né? E nem por isso estão falando, você vai ser candidato a prefeito. É que você já foi candidato a prefeito de Santos. Então, seria o mais natural, né? Sim. Então, mas que não é isso. Eu fui eleito para ser deputado, pretendo cumprir o mandato. Agora, tenho também um escritório em São Sebastião e não sou candidato a prefeito de São Sebastião. Tenho o meu escritório aqui em Santos, como disse, não vou ser candidato a prefeito em Santos. A cidade de Cubatão, eu peguei um carinho na campanha. Né? Na campanha eu andei muito por Cubatão e foi a cidade que eu acabei vendo a necessidade pela questão da bandeira da ação social, que é a minha bandeira principal no mandato. E eu vejo que 70% da cidade de Cubatão vive em uma situação de carência, né? Então precisa de um pouco de atenção. A questão de candidatura a prefeito, Aldo, é muito bem colocada a pergunta. É claro que quem está assistindo, quem está ouvindo eu falar Cubatão, é porque eu estou aqui, segunda-feira eu vou inaugurar o escritório ali, essa pauta está fresca na minha cabeça e o compromisso de campanha, né? A campanha acabou, você fica com aquela responsabilidade que você viu nos olhos das pessoas que esperam, tem uma esperança. Enfim, então eu tenho andado, vou trabalhar bastante por Cubatão como deputado. Creio que nunca teve um deputado que olhasse para Cubatão. Assim. Então esse é o meu compromisso com a cidade número 1. Questão de candidatura a prefeito... Só, desculpa interromper, deputado. É uma meia-verdade. O saudoso deputado Rubens Ara trabalhou muito por Cubatão, principalmente na época da poluição gerada lá pelas indústrias. Fez um trabalho muito forte ali na cidade. A própria esposa do ex-prefeito Passarelli, a deputada Cecília Passarelli. Maria Cecília Passarelli, foi uma deputada. Olha, desculpa, da primeira eu concordo, Aldo. A segunda, Chico, eu discordo. Eu escuto em Cubatão, ainda era menino quando a ex-deputada foi, mas a deputada não olhou para a cidade,
Isso eu escuto em todos os cantos da cidade. Era da cidade, mas não era. Não olhou, não tem nenhum trabalho específico que foi pautado e falou, olha, foi por Cubatão. Não existe isso, eu não. E não vi nenhum escritório na cidade para atender a população. Eu não vi. Então, concernente à última deputada, eu escuto isso, é só você perguntar nas ruas. Né? Do primeiro deputado, concordo com você, fazendo uma ressalva a isso, realmente teve, mas eu pretendo dar uma dinâmica diferente na questão de atendimento. Pretendo ter um gabinete móvel também, não só o que está lá, né? Pretendo ter um trailer para atender a comunidade, atender o pessoal que está mais distante, né? O pessoal das cotas. Então, pretendo atender. Agora, concernente à candidatura, o que nós vamos ver, nós vamos entender, é o sentimento que existe na população durante esse tempo. A gente vai ver o que acontece. E será que vale a pena você, de repente, a região metropolitana que tem apenas 2 deputados, você perder um deputado para vir disputar uma prefeitura? Será que é válido isso? Então a gente tem que colocar isso tudo e ter responsabilidade. Até porque o seu suplente não é da região. O meu suplente não é da região. Tem que avaliar isso. Esse é um argumento legítimo, sem dúvida nenhuma, deputado. Mas, lamentavelmente, não é assim que a maioria dos deputados pensa, não. Porque, até pelo fato de não perder o mandato, porque se as eleições fossem coincidentes, aí quer ser prefeito, não pode ser deputado. Agora, hoje em dia, o deputado permanece no cargo, tendo a tribuna, tendo todos os benefícios de ser deputado, e é candidato a prefeito. Agora, Chico, na última eleição municipal nós elegemos 2 deputados. 2 deputados foram eleitos. Eu tenho uma coisa clara. Perdemos 2 vagas, né? Sim. Perdemos 2 vagas. Para responder e fechar essa questão, eu tenho assim, a minha posição bem clara. Vou trabalhar bastante por Cubatão. Se eu vou avaliar essa questão, não descarto, não. Sim. Não descarto, mas eu vou avaliar. E digo mais, se não participar de uma disputa, eu quero ser presente para discutir o futuro da cidade. Então, isso é política, né? De discutir o futuro da cidade, como vai ser a sucessão da prefeita Márcia Rosa. Eu quero participar, sim. Como quero participar em Santos, em toda a região, Paula, em toda a região, eu quero participar. Sem dúvida nenhuma. Portanto, está aí. Até porque político gosta mesmo de eleição. Acaba um, já está pensando na outra, de uma forma ou de outra. Mas falando ainda em política, deputado, foi criado agora na Assembleia o chamado Blocão, que reúne aí diversos partidos da base aliada do governador, que o governador tem uma base imensa, é um rolo compressor na Assembleia Legislativa, mas de qualquer maneira esse blocão não é integrado pelos membros do PSDB, e sim de outros partidos que apoiaram o governador Geraldo Alckmin. Pergunto ao senhor, o PEN, o seu partido, faz parte desse blocão e o senhor pessoalmente como deputado pretende integrá-lo? Bom, já vou explicar isso com uma certa confusão que aconteceu essa semana. Eu fui indicado, nós somos uma bancada de dois parlamentares. O senhor e o deputado Feliciano integram a bancada do PEN. Isso, eu e o Feliciano Filho, não é? Que é o defensor dos animais, enfim. E eu fui, claro que quando existem 2 parlamentares, qual seria o certo? O regimento da casa diz que temos 10 dias para indicar o nome do líder. Sim. Certo? Se não indicar, se não houver indicação do líder, o mais velho que vai ser o líder, assume. Bom, enfim, no primeiro dia pós-posse, eu entrei com requerimento, indicado pelo partido, porque existem 2 deputados, ou seja, quem vai indicar é o partido, que o deputado Feliciano também queria. Mas não havendo acordo da parte dele, não, eu quero ser o líder, o partido que definiu. Bom, nós queremos o Paulo, que está chegando agora, vem com uma visão diferente, a gente quer ver a visão do Paulo, o desempenho na liderança, e o deputado Feliciano ficaria nos outros 2 anos. 2 anos fica o Paulo agora e 2 anos o Feliciano. O deputado Feliciano não aceitou isso. Não, eu quero ser o líder, eu quero ser o líder, eu quero ser o líder, eu quero ser o líder. Enfim, eu entrei com requerimento, protocolizei na casa e logo quando fiz isso, participei como líder do primeiro colégio de líderes, representando o PEN. Sim, então o partido indicou e o senhor já está como líder. Exatamente, fui líder, fui nomeado como líder, enfim. O deputado Feliciano entrou com um questionamento, questão estatutária do partido.
porque realmente ele tem razão no que ele estava dialogando. Porque no estatuto anterior, que foi homologado pelo TSE, estava dizendo que quem definiria seria o presidente estadual. Sim. E ele é o presidente estadual do partido. Porém, o partido foi registrado em cartório em janeiro, após as mudanças das cláusulas que tem, que desempatam, não é? Que remete agora ao presidente nacional. Foi registrado em cartório. Sendo registrado em cartório, já está válido, porque é um estatuto interno de uma instituição partidária. Sim. Porém, o questionamento dele foi de não estar homologado pelo TSE. E o que aconteceu nesse meio tempo? Deus está no controle de todas as coisas. Sexta-feira foi homologado pelo TSE esse estatuto. Então, agora nós vamos entrar com o recurso à defesa do partido, né, dizendo sobre a liderança, e com certeza nós vamos estar na próxima reunião do Colégio de Líderes como líder do partido. Sendo líder do partido, aí nós tomamos a questão partidária, que foi a sua pergunta. O PEN faz parte? Eu, Paulo, deputado, quarta-feira passada, fui à reunião do Blocão e fui convidado pelo Caio França, nosso companheiro de bancada aqui da Baixada, e pelo líder que até então era o Carlos César, que agora é o Chico Sardelli, né? Então o Carlos César também me convidou, que é do PSB, e eu fui à reunião e oficialmente, verbalmente, disse, a partir de hoje eu faço parte do bloco, só falta formalizar. O senhor como deputado, Isso, não como... Eu como deputado, por quê? Porque a questão de liderança está suspensa. Perfeito. Voltando e sendo oficializou isso, o PEN automaticamente passa a integrar o blocão. Então, hoje, o bloco já conta com 26 comigo parlamentares. Agora, em se falando de sigla partidária, só após a nossa homologação é que o PEN efetivamente vai fazer parte oficialmente. Aldo, 26 parlamentares no blocão, quase 30% da casa. Até uma bancada e tanto. É uma senhora bancada e, diga-se de passagem, já particulada dentro do Palácio do Governo pelo vice-governador Márcio França. Até ainda, pegando esse gancho e ficando na política, o senhor fez parte aí da base de apoio do prefeito Billy em São Vicente, que é o maior adversário do vice-governador Márcio França e do seu colega de bancada da Baixada, Caio França. Esse seu alinhamento na Assembleia demonstra de alguma forma que esse seu apoio para o Billy também acabou? Porque o prefeito Billy só tem acumulado aí derrotas nas questões de perda de apoio. O ex-deputado estadual Luciano Batista, o PTB, o próprio PSDB em São Vicente deixou o governo. O senhor e a sua base do PEN também está saindo do governo de São Vicente? Eu tenho uma visão política da seguinte forma: eu não sou um camarada de, falar assim com uma expressão popular, um camarada de largar o barco no meio do caminho. Essa é minha posição. Eu acho assim, político tem que ter posição. Eu tive uma posição de apoiar o Billy em São Vicente. A administração do Billy está aí com muitas dificuldades. Né? Então, o que cabe a mim? Ajudar. Agora fui eleito deputado, eu tenho que ajudar o Billy E diga de passagem, né, deputado? O senhor desses todos aí que já demandaram, o senhor foi o único que apoiou antes da eleição. É verdade, eu apoiei antes da eleição, fui a público, enfim. E por isso que eu te digo, eu tenho posição. Então apoiei o Billy, vou continuar apoiando o Billy, certo? Para este mandato. A questão do mandato de sucessão, se vai ser o Billy ou outro, vou discutir. Mas este mandato, eu tenho que ser fiel às minhas posições, às minhas convicções e esperança. O Billy ainda tem 1 ano e pouco de mandato, não é? Tem um compromisso com a cidade. Senão você fica parecendo que é aquela barganha de cargo. Porque me deu espaço, não falando por ninguém, essa é apenas a minha opinião. Eu não vou ser um menino mimado. Não vai me dar, vou bater o pé, não quero isso, agora não estou mais com você. Não. Um relacionamento político e posição, você tem que ter responsabilidade. Fui com o Billy, estou com o Billy, vou apoiar o governo do Billy, vou ajudar a cidade de São Vicente, que foi o município que, em números, eu tive o maior número de votos, né,
tem uma base forte eleitoral, vejo o Billy como um batalhador, o cara teve 5 mandatos, né, de vereador, conhece, foi secretário, é prefeito, tem as suas dificuldades, está tendo, a cidade também tem que olhar o orçamento, está sem dinheiro, mas nada disso é desculpa pela situação em que vive. Isso também vou discutir, apoiando o governo do Billy, sendo um amigo, sendo um deputado que trabalha pela cidade, vou apontar os defeitos também. Essa é a minha responsabilidade, fiscalizar. Vou fazer isso. Agora, não largo o barco no meio do caminho. É a mesma coisa em Cubatão. Voltando a Cubatão. Cubatão, eu apoiei a Márcia Rosa nos 2 mandatos dela. Não é agora que está passando por dificuldades que você simplesmente sai metralhando, Não. Eu acho que a gente tem que unir as forças para melhorar. E é assim que a gente vence as dificuldades. É unindo e não desagregando e saindo do barco no meio do caminho. Deputado, você falou agora em barganha, troca de cargos, enfim, fazendo referência na resposta anterior. Isso remete a uma pergunta, que é o seguinte: o PEN tem 2 deputados, faz parte da base aliada do governo geral do governador Alckmin, independente do blocão. Pergunto ao senhor e gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. O PEN, como partido, como instituição, está reivindicando espaços no governo do Estado de São Paulo? O senhor responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade existe uma coisa em comum: a matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 20 de março. Estamos no último bloco e recebendo hoje, com muito prazer, o deputado estadual Paulo Correia Júnior do PEN e como comentarista o colega jornalista Aldo Neto. E antes de o senhor responder a pergunta que deixei no bloco anterior, deputado, eu queria aqui o nosso Uriel Vilas Boas. Um abraço, Uriel, obrigado mais uma vez pela participação. Pede que nós lembremos que hoje, a partir das 16 horas, no Sindaporte, na Júlio Conceição 91, acontece a plenária de aposentados na luta por um reajuste digno aos aposentados e pensionistas do litoral paulista. E o Uriel está à frente deste movimento ao lado de outros companheiros aposentados. Então ele lembra que os deputados federais da região foram convidados para discutir o reajuste dos aposentados a ser colocado no próximo orçamento federal. E ele pede, portanto, a divulgação e a participação dos aposentados. Os deputados estaduais acho que estão convidados também, viu? Né? Temos aqui o Paulo Correia, tá certo? Acho que todos, afinal, estão interessados nessa questão do reajuste dos aposentados. Mas, deputado, voltando à pergunta anterior, o PEN, como instituição, como partido, está reivindicando espaço no governo Alckmin?
Bom, eu não digo reivindicando, eu acho que foi um acordo político que foi feito em nível estadual com o partido, de o partido ter o seu espaço, isso foi acordado. Agora não é reivindicação, olha, eu quero espaço, não, isso foi acordado. Sim. Agora, é claro que precisava esperar a eleição dos deputados, das regiões, né? E logo que entrou o ano, passou janeiro, fevereiro, eu e o deputado Feliciano demos uma chegadinha lá na Casa Civil para falar com o Edson Aparecido para tratar da questão da participação do PEN no governo. E o Edson foi bem claro, ele falou, olha, tem 3 partidos que foram conosco, que estiveram conosco desde o início. Não é um partido, é um bloco, né, que foi o Projeto Vitória, sim, que tem o PTN, o PT do B, enfim, se eu não me engano, são 5 partidos. O próprio PEN, né, e o PSC. São 3 partidos que estiveram conosco. Então, nós vamos dar prioridade para estar atendendo esses partidos e ver o que esses partidos têm interesse em participar no governo. Qual é a área que podem acrescentar. Sim. O deputado Feliciano fez a sua reivindicação, que eu acho que é natural pelo eleitorado dele. Ele pediu que participasse talvez na Secretaria do Meio Ambiente, um espaço onde ele pudesse ter um apoio à questão de atender os animais, enfim. Questão da vida animal. Da vida animal. Ele pediu algo nesse sentido para que fosse criado isso. Sim. E ele pudesse participar com a experiência que tem, com os seus assessores, enfim. Né? Eu, quando passou para eu dizer alguma coisa, ou falar o que interessaria, eu falei que na região você tem aqui alguns órgãos do governo que são importantes, como por exemplo, até para acrescentar e ter uma dinâmica, porque do jeito que está hoje, eu não vejo isso, precisa mudar muito. A questão metropolitana. Tem a AGEM, sim, que você precisa dar uma dinâmica, você precisa ter um diálogo melhor com o governo do estado, que eu disse para ele que, olha, isso é uma coisa que precisa mudar. E ele concordou comigo, realmente, Paulo, precisa mudar, do jeito que está, num caminho. O próprio Edson Aparecido disse isso para mim. E disse para ele também, concernente ao Porto de São Sebastião. Porto de São Sebastião, a cidade de São Sebastião e de Ilhabela, eu tive 6% dos votos no município, nessas 2 cidades. E é importante explicar, deputado, que o Porto de São Sebastião, diferente do Porto de Santos, é administrado pelo Estado. É administrado pelo Estado, está ligado à Secretaria de Transportes, né? Então, mas tem a sua gestão, não é? Tem a sua gestão independente, ligada, mas ela tem a sua administração própria e caminha. E está crescendo muito. Então precisa ser discutido para aquela região. Eu que fiz campanha e tenho voto naquela região, coloquei isso para o secretário que talvez pudéssemos participar com a nossa população, com a nossa base eleitoral ali naquele espaço do Porto de São Sebastião. Porto de São Sebastião e também a Agência Metropolitana, que é o braço executivo do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada, presidido hoje pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Só para deixar claro que eu concordo com tudo que o deputado disse quanto à metropolização, que é tida a nossa aqui como exemplo para o Estado. Se a nossa é o exemplo, você imagina as outras regiões de Campinas, como está andando. E também deixar... Você está gostando da gente? O discurso é bonito. Eu ouço isso desde quando eu era criança. A metropolização... faz 20 anos. Prática, faz 20 anos, 2 décadas que ela... A prática, a gente não vê isso chegar no dia a dia da população, que é o que a população quer. E até vou perguntar ao deputado, até para deixar bem claro, que essa sua colocação nada tem a ver com o fato do Marcelo Bueno, que foi um político que sempre teve ligado à sua ala religiosa e partidária, estar hoje na AGEM. Sim, a atuação da AGEM ao longo de todo o período, não é isso? Ao longo de todo o período, claro. Eu sempre deixei isso bem claro. A questão de quem está à frente da AGEM hoje não fez parte da minha vida, como alguns acham. Na verdade, era casado com a minha irmã. Né? E no período que foi, pelo curto período que foi, esteve na minha instituição e depois saiu. Então não tem vínculo, não tem raízes, né? Então, mas a vida toca. Eu falo claramente, eu também uma vez fui casado, era muito novo e tal,
E acabei me separando, isso é da vida, né, da pessoa, e hoje estou há quase 10 anos casado com a Érica, né, enfim, mas isso não tem nada a ver. Eu acho que quando você traz as questões particulares para discussão política, né, e pessoas que não aceitam críticas, e você está vendo a minha postura aqui, se eu tenho que criticar, eu critico, se eu acho que está errado, eu falo. Agora, é natural. Tudo tem que estar aberto à crítica. Eu acho que o debate você tem que ser feito. E coloca as suas posições, o que você não concorda, e mostra o trabalho. Agora, é muito fácil. Quando você faz uma crítica, você se esconder atrás de são questões particulares. Isso é coisa de menina, né? Poxa. Deputado, fala-se muito em termos de agenda, há um comentário, há um rumor, especulações do meio político. O meio político permite esse tipo de consideração. Quase a revista Contigo, né, Chico? O meio político. Então o meio político permite esse tipo de noticiário, especulações e tal. E de que haveria uma mudança na direção da agência metropolitana, e que o cargo poderia vir a ser ocupado pelo ex-deputado Luciano Batista, que foi deputado até o último dia 15, deputado estadual, não se reelegeu, e que ele estaria sendo cotado pelo governador, pelo governo, enfim... E pelo vice-governador também, que era aliado dele, virou inimigo, voltou a ser aliado. Para ser o novo diretor executivo da agência metropolitana. Procede esse rumor, essa informação? Deputado? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu ouvi isso também, né? Eu não ouvi isso do governo, mas eu ouvi os corredores da Assembleia, até aqui mesmo na região a gente ouviu. Não sei se vai ser o Luciano, não sei. Você teve contato com o secretário Edson Aparecido, enfim. Disse para mim que haveriam mudanças. Agora, não disse se vai ser A, B ou C, né? O que eu tenho falado do Luciano. Luciano é um deputado que... Olha, eu vou dizer uma coisa. É um dos deputados que mais trabalhou aqui nessa gestão. A população... não deu a reeleição ao Luciano, enfim, talvez uma estratégia, ou eu ouvi o Luciano falando aqui mesmo nesse programa, que talvez ele teve um erro de estratégia de pulverizar, né, a sua atuação. Mas o Luciano é um dos deputados que mais trabalhou na nossa região, ele é responsável pelos viadutos, agora ele brigou muito por isso. É um camarada que trabalha, eu vi quando cheguei. Não dava sossego para o governador. Não dava sossego. Mas até por isso ainda não saiu a nomeação, né? É um guerreiro. Eu acho que o Luciano, ele tem um papel metropolitano, porque ele corre. Então, não digo, eu acho que seria uma bela indicação se fosse o Luciano. Ele trabalha bastante, conhece os prefeitos, ele tem um diálogo, ele vai para cima, ele vai em cima do governador, vai em cima do secretário. Eu acho que precisa de algo assim, né, ou de alguém assim, para fazer essa questão da agenda. Para mim seria um excelente nome se fosse. A metropolização precisa de ação, né? Precisa de ação. Mas tem que falar também com o secretário Edmundo Mesquita, né? Tem que conversar com o subsecretário da Casa Civil. Subsecretário metropolitanos, o deputado Edmur também deputado Edmur atua muito. O deputado Edmur atua bastante, mas eu vejo assim, acho que independente de partido, porque senão nós vamos ficar engessados, né? Porque se você coloca alguém, essa é uma sugestão minha e opinião, né? Se você coloca alguém do próprio PSDB, já diz assim, poxa, você vai estar submetido às vontades do governador, o cara fica tímido de ir lá e reivindicar. Eu acho que tem que ter, uma questão técnica e pragmática, assim, a região metropolitana independente de sigla partidária. Ótimo. Deputado, olha, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez, desejando boa sorte ao seu mandato. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e aos telespectadores. Muito obrigado. Aldo Neto, mais uma vez, obrigado pela participação como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. Obrigado ao deputado Paulo Correia, ao Alda, Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.